Desculpa. Número 5, os dias abreviados por causa dos escolhidos. O versículo 12, Jesus Cristo está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nesses últimos dias, né, muitos cristãos esfriarão no seu amor. A mensagem é para a igreja. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A qual fim Jesus Cristo está falando nesse versículo, tá bom? Então, para nós chegarmos lá no texto onde fala que os escolhidos, tá bom? Por causa deles os dias serão abreviados, eu estou voltando até o versículo 12 para nós entendermos. Então, Jesus Cristo diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual fim Jesus está falando? Versículo 14. E este evangelho, está falando para a igreja, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual fim Jesus está falando? O fim da era da igreja, o fim da dispensação da graça. Compare esse texto com o que eu falei das 70 semanas de Daniel. Aquela era da igreja entre a semana 69 e entre a semana 70, tá bom? Então, aqui Jesus Cristo está falando para a igreja que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Qual fim? Não é o fim do mundo. O fim do mundo é depois do milênio, tá ok? É o fim da era da igreja. O versículo 15. Agora Jesus Cristo vai começar a falar para Israel. Por quê? A igreja foi arrebatada, chegou o fim da era da igreja. Jesus Cristo deixou bem claro, tá bom? Falando ali do fim da era da igreja. Ele diz, olha, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Olha, Jesus já está falando dentro da grande tribulação, porque claramente lá as 70 semanas de Daniel disse o seguinte, que o anticristo ele fará uma aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele romperá essa aliança e sobre as asas da abominação virá o assolador. É desse texto de Daniel que Jesus está falando. Então Jesus já está falando agora para Israel daquela profecia das 70 semanas. Acabou a era da igreja, voltou a contagem das 70 semanas. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Olha, está falando para Israel. Jesus falou para a igreja, falou até o fim da era da igreja, agora está falando para Israel. Versículo 17. E quem estiver sobre o telhado, não deixe atirar alguma coisa de sua casa. O versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, porque o exército do anticristo está chegando. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Tá bom? E, prosseguindo, o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, porque ele já está falando na grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Olha, quando eu vejo a história da Segunda Guerra Mundial que os judeus sofreram, eu fico pensando que eles ainda vão sofrer. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, os pós-tribulacionistas, eles defendem que esses escolhidos aqui seria a igreja, tá bom? No meu entender, não é a igreja. Compare com as 70 semanas de Daniel, tá bom? Aqui, o que ocorre durante a grande tribulação, Israel já está se convertendo. As duas testemunhas, elas profetizaram por 1260 dias, na minha interpretação, na primeira parte da grande tribulação. A segunda parte da grande tribulação é que o anticristo coloca a abominação desoladora e começa a perseguir Israel. Tá bom? Se Deus não intervir, toda a carne seria eliminada de quem? Dos israelitas. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Tá bom? Então aqui está falando de Israel. Quem são esses escolhidos? Está falando claramente de Israel. Na minha interpretação, é claro que escatologia tem sempre muitos pontos difíceis, mas esse é um quinto ponto que eu considero que, na verdade, ele vai contra o pós-tribulacionismo, tá bom? Então, aqueles que dizem que não tem base bíblica para o pré-tribulacionismo, o que eu mais vejo na Bíblia é pré-tribulacionismo.
Agora vou para o sexto ponto, tá bom? Sobre o pré-tribulacionismo